O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Hoje o especial é Memórias Históricas do Meio Ambiente Urbano de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Um olhar mais atento sobre o meio ambiente urbano ao longo das décadas destaca importantes passagens da história da cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, que são encontradas no acervo da Fundação Pro Memória do município, criada em 1991. São fotos, pinturas, entrevistas e artigos na revista Raízes, além de um acervo de publicações das mais variadas que tecem este mosaico de transformações ao longo do tempo. Para conhecermos um pouco dessa trajetória, recebemos hoje no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc a cientista social, geógrafa e pedagoga Márcia Galo, mestre em Educação, que é integrante do Conselho e coordenadora geral da Fundação, e Paula Fiorotti, jornalista responsável da revista Raízes. Neste bate-papo, conheceremos alguns registros marcantes e curiosos que descrevem as transformações e desafios do município, que tinha um perfil predominantemente fabril, até chegar a uma cidade que mantém há anos o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, do Brasil. Márcia, obrigada pela sua participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. E nesse começo da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas memórias, na cidade de São Caetano do Sul. Obrigada. Então, no quintal da minha avó havia mangueiras, várias outras frutas e também tinha criação de galinhas e porcos. Então, era uma vida bem tranquila, era um urbano mais calmo, para as crianças e muito familiar, Era a vizinhança e a família e mais tarde a escola. São Caetano ainda carecia de vários serviços urbanos, A própria canalização do esgoto, a rede de águas, Ainda se utilizava a água do poço. E eu me lembro bem que quando mudamos para nossa casa própria na rua Augusto de Toledo, hoje Avenida Doutor Augusto de Toledo, nós tínhamos um poço do qual nós retirávamos a água para todas as necessidades da casa. E chegamos depois, minha mãe e meu pai, à conclusão de que a água que a gente consumia não era uma água própria, era imprópria para consumo, porque eles descobriram uma fossa cética num terreno acima do nosso que estava contaminando. Então, para que nós pudéssemos beber aquela água, utilizar a água, ela era fervida, até que houve, anos depois, a água canalizada, a água que a prefeitura mesmo nos passava. Então, além dessa liberdade das crianças, ainda tinha esses cuidados, com a água e outros cuidados mais. E a infância, a juventude, você foi vendo a transformação da cidade, que era uma cidade fabril. Eu gostaria até que você contasse um pouquinho, porque a gente tinha as indústrias Matarazzo, que foram em determinado ponto histórico, não só de São Caetano do Sul, mas do Brasil, Então teve toda essa fase, Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Sim, meu pai trabalhava na General Motors, ele foi almoxarife na GM, que era uma grande empresa que empregava boa parte das pessoas da cidade. Tínhamos a Matarazzo, como você falou, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que tinha uma grande parte dela química, Eram atividades químicas. E nós, aqui em São Caetano, nós éramos sujeitos até à poluição da Matarazzo, que produzia o BHC, E o odor chegava até o bairro que eu morava, ali na Santa Paula, depois Monte Alegre, e era alguma coisa que trazia grande preocupação,
E isso depois, mais tarde, com a vinda da Sabesp, Cetesb, etc., já começou a haver uma medição da qualidade do ar, né, da poluição, e aos poucos essas coisas foram sendo sanadas. Mas na década de 50, 60, ainda tínhamos muita poluição da Matarazzo aqui em São Caetano. E Márcia, quando a gente fala assim em mudanças, né, do paisagismo, mudanças urbanísticas, você como geógrafa também, cientista social, né, como é que você vê assim alguns pontos, né, de diferenças durante essas décadas, né, que você gostaria de citar, pontuar para a gente, significativas, né? Sim, vamos dizer, a modernidade ou o progresso, né, veio, né, no país, principalmente São Paulo. Nós tivemos, na década de 60, aqui em São Caetano, uma migração nordestina. E essas pessoas vieram por conta da construção civil. Então, houve aquela cidade que tinha uma população mais ou menos europeizada, né, que veio no século XIX, não só italianos, mas portugueses, espanhóis, japoneses, né, ucranianos. A essas populações se somou a vinda dos nordestinos em São Caetano. E eles promoveram aqui, foram os agentes dessa verticalização da cidade, quando a cidade começou a ter os seus grandes prédios. E eu me lembro bem dos córregos, né, do Tijuco Sul, que hoje é a Avenida Tijuco Sul, que foi canalizado, e do Córrego do Moinho, que hoje é o Parque Linear da Avenida Kennedy, né, que é uma obra do ex-prefeito Dalanese, e, na verdade, há controvérsias quanto a isso, né? Se canalizar é a solução ou não, porque continuamos com as enchentes, né? Infelizmente, São Caetano está na calha do Córrego dos Meninos e Tamanduateí, e toda a água que muitas vezes cai na cabeceira vem em Mauá, né? São Bernardo, vem para cá. Então, são mudanças da paisagem que a gente viu, inclusive, quando eu faço uma apresentação sobre a história de São Caetano, eu mostro muito as fotos, né, da cidade, como era e como está. Aquelas ruas, né, da década de 50, sem asfalto, sem esgoto. Hoje, São Caetano é, inclusive, premiada mundialmente em relação a isso. E o que a gente percebe também é que as demandas da população vão mudando, vão se transformando. Então, essas demandas vão surgindo. E uma demanda que a gente percebe hoje pela verticalização é a necessidade de passear com os cães, né? Porque os cães ficam também isolados nos apartamentos. E Márcia, a Fundação Pro Memória, ela tem vários produtos, né, vamos dizer assim, né? Então você tem as exposições, aí você tem a revista, né, Raízes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dentre, né, essa gama, né, de produções que vocês têm, algumas que especificam um pouquinho essa questão do meio ambiente urbano. A revista Raízes é uma das produções mais antigas, tem 33 anos, são 2 edições anuais, né, cada 6 meses. E realmente o meio ambiente aparece, né, nos artigos. Nós já focamos, por exemplo, no Rio Tamanduateí, né, um ensaio que foi feito pelo João Alberto Tessarini, e que fala um pouco desse rio, né, a importância dele para a cidade, né, São Caetano é cercada por córregos, e também trazemos sempre alguma coisa do passado em relação à paisagem. Penúltima edição, a número 64 da Raízes, ela traz um pouco da Avenida Goiás, né, que é o eixo de São Caetano com as outras cidades, né? Tudo passa pela Avenida Goiás, né? Então fizemos um trabalho também em relação à Avenida Goiás, né? E a 65, que é a última que foi editada, lançada agora no mês de setembro,
ela traz na capa, inclusive, uma paisagem em aquarela de São Bernardo, no século XVII, XVIII. E então tratamos também dessa parte. Então é importante ter nas imagens a questão da paisagem e também das famílias, né? Aparecem as cenas familiares, né? E além da revista, nós também temos o cotidiano de São Caetano retratado no espaço, que é da Fundação, que é o espaço do forno. Temos uma exposição muito bonita do cotidiano da cidade, com fotos muito grandes e objetos que pertencem àquela foto, né, que de alguma forma estão ali, que nós trouxemos do nosso museu, do Museu Municipal. Então, é interessante fazer essa ponte sempre entre o passado e o presente nas nossas produções. E quando a gente fala em qualidade de vida, como a qualidade de vida ela é exposta dentro das produções da fundação, né? É porque a gente sabe que vocês têm um acervo grande, né? E a memória histórica é uma memória contínua, né? Então, o presente de hoje é o passado, né? E a gente vai estar lidando com o futuro também. Então, como é que as pessoas têm acesso? Toda a produção da Fundação, tanto os livros, as revistas, estão no site da Fundação. Então, qualquer artigo pode ser acessado, né? A pesquisa pode ser feita direto, porque já está tudo lá, e isso a gente ampliou muito durante a pandemia, quando nós não podíamos receber as pessoas aqui. Então, o site contém todas as produções, inclusive o livro da história de São Caetano para crianças, que a Fundação distribui anualmente para a rede municipal, para os alunos do terceiro ano, né, que estudam São Caetano. E, além disso, nós temos fotos, nós temos um acervo muito grande de fotos, nós temos aqui o acervo do Diário do Grande ABC, que nos foi dado, então, um jornal em papel, né, da década de 60 até agora, né, anos 2000, e as pessoas podem ligar, né, ou mandar um e-mail, né, e agendar isso. Nós temos uma pessoa que vai, então, trazer esse material, direcionar essa pesquisa. Tá? Além disso, a Fundação ainda tem a parte que é ligada às artes, né? Nós temos a Pinacoteca Municipal, que nesse momento está com uma montagem de exposições, uma exposição nova, e temos também o ateliê pedagógico na Casa de Vidro, que faz alguns seminários, temos um seminário sobre patrimônio nesse momento, e também uma oficina sobre cerâmica. Então, temos aí também essa parte artística, que também está no Parque Chico Mendes. E tem uma exposição também que é São Caetano Vista do Alto, né? Que é interessante, que né, a gente vê na internet, no site, né, da própria fundação, que mostra essa mudança também do paisagismo, né? Da São Caetano Fabril para São Caetano de hoje. E aí, com você, como geógrafa, cientista social, gostaria que você falasse um pouquinho o que é o patrimônio material, imaterial e o patrimônio ambiental, né? Como é que eles se conversam, se dialogam, né? No contexto de São Caetano. O que a gente percebe, né, por essa exposição é o adensamento populacional, né? Isso é uma coisa, não há necessidade nem de fazer uma vista aérea, mas a gente sabe disso, né? E o que eu percebo que esse patrimônio imaterial, né, ele é muito importante para o sul sancaetanense, né? Nós temos como exemplo a festa italiana, nós temos a entoada nordestina. Então, o patrimônio imaterial da cidade, ele é diverso como a própria cidade. Apesar dela ser totalmente urbanizada, né? Nós temos de área verde alguns parques, né? Praças, o sul sancaetanense dá muita importância para
a religiosidade, por exemplo. Nós temos 15 paróquias em São Caetano, né? Católicas, fora as igrejas evangélicas, enfim. Então, eu acho que o Sul São Caetanense vive, apesar da gente ter aí uma ideia, né, de que São Caetano é uma cidade meio dormitório em relação à economia, nós temos ainda a preocupação do Sul São Caetanense com essa visão cultural da cidade. E ela vem se ampliando, né? Nós tivemos agora no mês de setembro uma festa japonesa, né? Tivemos também um fim de semana com os indígenas. Então, eu acho que é importante a gente ver quantas pessoas vão a essas festas, né? Milhares de pessoas, e catalisa um pouco essa memória, né? Dos tempos dos imigrantes que estiveram aqui. E dos desafios assim socioambientais nesse patrimônio ambiental, né? Você já até falou de alguns aí no decorrer da sua fala, sim, né? Mas o que você observa hoje, né? Porque vem a tecnologia, vem o índice de desenvolvimento humano, né? Mas ao mesmo tempo a gente está na região metropolitana, que é uma região, como você falou, adensada, né? Com a poluição ainda muito alta, e com os desafios, né, por exemplo, da questão da permeabilização do solo, que fica impermeável, né, por causa desse cinza do concreto. Como administrar isso, né? Esse é um problema para os gestores, né, municipais. Eu vejo como munícipe um grande problema a questão como é que eu posso dizer, do transporte individual, que é o automóvel, né? Eu não sei qual é o índice de automóvel por pessoas em São Caetano, mas é alguma coisa que muitas vezes é melhor você ir a pé, você chegar antes do que se você for de carro, né? Nós temos picos aqui, né, de trânsito parado em muitas, né, ruas da cidade. Eu acho que isso é um pouco também responsabilidade do munícipe, né? Mas eu vejo isso, a questão dos estacionamentos, de como, sabe, e a poluição, né, do próprio automóvel, né, que transitando queima combustível, né, querendo ou não, eles têm todo uma certa dispositivos para que diminua, né, mas a gente percebe isso, né, eu vejo isso, a quantidade de carros nas ruas, eu vejo um problema muito sério. E voltando um pouquinho para o acervo, né, da Fundação, o que a gente pode, então, falar para o internauta é que, se ele quiser conhecer o meio ambiente urbano de São Caetano do Sul, ele tem possibilidade de fazer essas pesquisas, então, nesse acervo. Então, em livros, jornais, né, porque os jornais vão ter as notícias também, né, das mudanças ao longo das décadas, né. Tem a questão também das exposições, né? Nós temos exposições virtuais no site e que são basicamente formadas por fotos. Então, elas são bem interessantes. Elas estão todas lá. Tem as antigas, tem as mais recentes. Então, elas enfocam bastante essa questão da paisagem, numa época. Também enfocam os hábitos sociais, né? Nós temos exposições virtuais sobre entidades da cidade, por exemplo, a Casa da Amizade, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, então, contando histórias da ocorrência dessas entidades na cidade. Então, há bastante material no site da Fundação. Eu recomendo que quem nunca acessou, acesse, porque é bem interessante. E só para a gente complementar, então, as pessoas também podem fazer consultas presencialmente, né? Tem um espaço, né, dentro do... Sim, nós estamos, inclusive, num espaço de pesquisa que a pessoa pode ligar, né, no nosso telefone e agendar com uma pessoa, né, e vir aqui, né? É importante agendar, né? Porque às vezes não há espaço para muitas pessoas. Então, agendar para que venha aqui. Aí é possível consultar, inclusive, as fotos do acervo,
Jornais nós temos não só o Diário do Grande ABC, mas nós temos a coleção do Jornal de São Caetano, que já é extinto, nós temos a coleção do Repórter, e, enfim, tem muito material para ser consultado. Então é a hemeroteca, né, que Hemeroteca faz parte também. aqui do acervo também. Bom, Márcia, muito obrigada, né? A gente vai também escutar um pouquinho a Paula, né, que é editora de Raízes, para falar um pouquinho dos trabalhos, né, das matérias e artigos, né, referente a meio ambiente, que também constam nessa publicação especial aqui do município. Obrigada. Não, eu é que agradeço. Muito obrigada. Paula, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. E eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da história de Raízes, né, da publicação Raízes, e como o meio ambiente urbano, né, um tema transversal aí às pautas, né, da publicação. Ok, obrigada, né, muito feliz em estar participando aqui com você. Revista Raízes, ela é de 1989. Então, a gente analisando desde as primeiras edições, a gente vê que o tema, a questão do meio ambiente transversal como é, né, perspassa por várias edições, né? A gente consegue, o leitor consegue ter noção de muitas mudanças que aconteceram, que vem acontecendo na cidade, não só históricas, sociais, de comportamento, de costumes, mas como também dessa questão do meio ambiente, da paisagem urbana e tudo mais. Então nós temos atualmente seções novas da revista que são um pouco mais focadas nessa questão de principalmente da paisagem urbana e também da memória afetiva das pessoas, dos lugares de memória de São Caetano. E a seção, por exemplo, Memória e Afeto, justamente resgata esses locais da cidade que não existem mais e que muitas pessoas ainda se lembram, mas que por conta, né, da evolução, das alterações urbanísticas, enfim, a gente, né, tivemos essas mudanças de paisagens, mas que são locais que continuam ali, né, na memória das pessoas. E nós temos também uma outra seção chamada Transformações, que justamente traz como a paisagem da cidade está evoluindo. Então, locais que alguns presentes ainda, edificações ainda presentes e tudo mais, e locais da cidade, mas que passaram por determinadas evoluções. E como nós temos articulistas, colaboradores da revista que contribuem gratuitamente, ou pesquisadores, jornalistas, historiadores que trabalham aqui com a gente, que produzem, né, materiais para a revista, a gente tem também esse tema sempre presente. Eu resgato aqui um artigo escrito pela pesquisadora Cristina Ortega que fala das pontes da cidade, né? Porque a gente consegue, o leitor de Raízes consegue visualizar aquela São Caetano rural, com os quintais com as árvores frutíferas, com os rios que corriam a céu aberto, com os rios canalizados, esgoto sempre, a cidade com 100% de esgoto tratado. Então, nesse artigo, por exemplo, ela fala da construção dessas pontes, antes mesmo das canalizações, né? Das pontes que uniu a cidade aos outros municípios. E assim como esse tema está sempre presente, um pouco mais claramente, às vezes, e às vezes não, mas a gente consegue ter esse contato com essas mudanças com o meio ambiente da cidade. E Paula, para quem tiver interesse, assim como a revista trabalha com muitos colaboradores, vamos supor que queira trabalhar algum artigo sobre meio ambiente, então espaço aberto. Sim, sim. Como é que é o procedimento, né? Que você puder explicar. A revista é aberta à colaboração. Eu falo que a revista não é feita por duas mãos, nem quatro. A revista Raízes é feita por várias mãos. Então, qualquer pessoa pode enviar um artigo. O foco da revista é São Caetano do Sul, mas nós temos uma seção chamada Regionais, né, na qual a gente pode publicar artigos relativos a
outras cidades do ABC ou mesmo de São Paulo. Então, qualquer pessoa pode participar, basta enviar para a gente o material. Nós temos uma comissão editorial que analisa esses textos. Sendo aprovado, a gente programa a publicação. Bom, muito obrigada, né? E aí fica aberto, né, o espaço, né, que as pessoas conheçam, né, leiam, já está na 65ª edição. É uma revista muito bem trabalhada, né, um papel cochê, né, bonito, né? E a gente vê muitas imagens assim ilustrando o ontem e o hoje, né, do município. E fora essas narrativas aí de quem escreve também. Sim, com Tá muito... certeza. E aí, quem quiser enviar somente fotos, a gente tem uma seção também chamada Raízes e Retratos, onde a gente pode publicar fotografias de famílias, fotografias da cidade. Estamos abertos também.